Pare de olhar somente para você, achando que você é o bom, que você é o advogado, porque você estudou 5 anos e aí você chegou onde você chegou e tal, e você perde tanto tempo olhando para você que você não consegue perceber que tem gente que pode fazer melhor do que você, se você delegar, treinar, acompanhar. Com certeza, muitos dos advogados que estão nos acompanhando aqui vão querer saber como que foi essa evolução ali de abrir as portas e aí, né? Como que foi para conseguir esses clientes? Você acredita que teve a parte de técnicas de venda, de comunicação, ajudaram, além de saber do direito, né? O que eu sempre comento, né? O saber vender é muito importante, né? Até a gente vai comentar um pouquinho logo mais sobre isso. E como é que foi essa evolução, contratar as primeiras pessoas e como que você foi apresentado esse universo de gestão? Você foi fazendo alguma capacitação também ou foi com os erros e acertos? Como que foi um pouquinho dessa evolução aí? Conta pra gente. Foi com os erros e acertos, eu não fiz nada. Na época, eu acredito que eu passei no AB em 2015, não lembro com certeza, mas acho que peguei minha OAB em 2015 ou 2016. Na época, eu não tinha acesso a tantas informações de cursos como tem hoje. Não sei se era falta de conhecimento, se realmente existia ou não. Mas eu não conhecia curso sobre gestão, curso sobre fazer o escritório acontecer, então foi na raça, até porque não tinha dinheiro na época para bancar isso. Eu comecei o escritório, Jean, como eu te disse, com a minha esposa, e eu entendi rápido que, mais do que saber o direito, eu precisava saber vender. Eu entendi a cereja do bolo rápido. E eu descobri que eu era um excelente vendedor. Afinal de contas, eu tinha passado por uma escola de muitos anos. E eu não te contei aqui, Jean, porque é uma história muito longa, não dá para falar tudo, né? Eu comecei a minha vida de vendedor há muito tempo atrás, lá com 8 anos, eu já vendia milho em Recife. Eu já vendia milho ali, negociava milho, coxinha com meus avós que me criavam. Então, eu já venho dessa escola da vida há muito tempo. A virada de chave foi quando eu percebi que, é até uma dica para quem está me ouvindo aí, toda a tua história de vida, ela não pode ser desconsiderada. De alguma forma, ela vai influenciar o teu crescimento na advocacia. A minha história de vida me fez entender que eu precisava vender agora negócio jurídico, não mais milho, nem coxinha, nem picolé. E eu aprendi isso rápido. Eu posso te dizer que esse foi o diferencial do início do meu escritório. O meu escritório, eu não planejei estar com 3 unidades e mais de 50 colaboradores hoje. A demanda cresceu tanto que as coisas foram acontecendo. Eu vendi tanto ao ponto de ter que crescer. Então, a minha ferramenta principal no escritório é o setor comercial. E aí, eu comecei a vender, atrair, aí eu comecei a viver um outro problema, que é o que muitos advogados vivem hoje. Lembra que eu disse que eu não queria ser escravo daqueles escritórios que trabalham com massa, que trabalham para réu, e é uma loucura? Só que agora eu tinha me tornado escravo do meu próprio escritório. Eu estava agora com muito cliente, muito processo e sem tempo para minha família. Já a minha esposa, eu tinha acabado de casar, estava começando já a entrar algum dinheiro, mas eu não tinha o que mais importava para ela, que era tempo de qualidade. Eu tinha acabado de adotar um filho, que é o meu primeiro, tenho 3 crianças. Eu adotei o meu primeiro filho, Azaf, e ele veio da maternidade direto para minha casa. Já no meu primeiro ano com meu filho, eu quase que não lembro de nada, porque eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, literalmente, tá? Eu pegava e deixava um colchonete no escritório, minha esposa ia embora, depois minha esposa saiu e veio uma outra funcionária, ia embora e eu dormia no escritório, e ficava até 1h da manhã trabalhando. Quando dava 4, 5 horas da manhã, eu acordava e ia trabalhar de novo, porque era audiência, processo, fazer inicial, contato com o cliente, e eu estava sozinho dentro daquele mundo jurídico. E essa é a realidade de muitos advogados. Eu sei por quê. Na zona oeste do estado do Rio de Janeiro, onde eu tenho unidade, eu vejo isso. Muitos advogados se matando na advocacia. E aí eu fiquei desesperado. Eu fiquei desesperado quando minha esposa chegou e falou: amor, nosso filho está crescendo, eu preciso de você. E eu não sabia como fazer. Foi aí que eu comecei a entender que o segundo segredo, primeiro era saber vender. E ali eu já tinha dado certo. Agora o segundo era saber gerenciar isso, porque senão eu ia morrer trabalhando.
E aí foi quando eu comecei a tirar os olhos do Alderito. E aí é uma dica que eu já dou aqui. Pare de olhar somente para você, achando que você é o bom, que você é o advogado, porque você estudou 5 anos e aí você chegou onde você chegou e tal, e tal. E você perde tanto tempo olhando para você que você não consegue perceber que tem gente que pode fazer melhor do que você. Se você delegar, treinar, acompanhar. E aí, essa foi uma segunda chave na minha vida. Eu comecei a trazer gente, só que eu não tinha dinheiro para investir em advogado. E aí eu comecei, um programa que eu ensino hoje na minha mentoria, é o meu método de contratação. Eu comecei hoje com voluntários. Eu, como te disse, eu era vendedor. Eu comecei a vender o meu escritório como sendo o escritório, em faculdades, em bairros. E aí eu falei, você quer vir aprender a prática jurídica? Você que é estudante de direito, tinha um monte de gente querendo. Eu Sim. trazia para a cidade, colocava ali um mês de experiência de forma voluntária, só com passagem e básico de alimentação, para eu verificar se aquela pessoa era boa, interessada, dedicada. Se passasse nesse processo, eu transformava, e aí eu tinha um plano de carreira sem saber que era plano de carreira. Eu tinha um plano de carreira prático. Você chegar, você poderia se tornar estagiário, e aí depois se tornar outro nível de estagiário. A gente tem 3 níveis de estagiário, e aí depois você podia se tornar funcionário do escritório, e aí eu ia treinando essas pessoas. Eu posso te dizer, Jean, que hoje, depois de quase 5 anos, meu escritório tem pouco tempo. Ele tem entre 4 e 5 anos. Eu tenho gente, essas pessoas que começaram na minha empresa, que são advogados hoje, são pessoas que eu peguei do zero, deleguei, treinei, acompanhei, se tornaram advogados, hoje são líderes em áreas do meu escritório. Eu tenho líder de unidade, tenho coordenador, tenho advogados responsáveis por áreas, tudo uma galera que começou do zero comigo. Não foi fácil, mas depois que eu entendi que eu poderia modular isso aí, melhorar esse método, ele se tornou muito funcional. E aí eu cheguei a 50 colaboradores. Agora, só para finalizar aqui, eu posso te dizer que falta muito isso no advogado. O advogado, ele quer encontrar pessoas prontas, e aí ele enfrenta uma outra dificuldade, porque ele quer pessoas prontas, mas que tenham o DNA da empresa, com a cultura da empresa. E ele não quer dedicar tempo para desenvolver isso para o colaborador. Ou ele quer encontrar uma pessoa que não esteja pronta, mas quer que ela se vire sozinha. Uhum. E aí ele olha para ela e diz, não é tão boa quanto eu, não faz como eu faço. Na verdade, ele só está massageando o ego dele para poder justificar a loucura e a escravidão que ele vive na advocacia. Quando você investe tempo em pessoas, isso pode mudar a tua vida. Hoje eu não faço uma expedição, não faço processo, e eu detesto, tá, Jean, fazer isso. Eu detesto fazer petição, detesto fazer processo, eu não faço há muito tempo. Não faço petição, não faço processo. Ontem, por exemplo, aqui no Rio, eu fiz uma audiência, mas eu levei uma advogada para treiná-la na prática. Então, eu fui para treiná-la, para ensiná-la como fazer. Então, hoje o meu escritório tem as tarefas que eu tenho que treinar e as tarefas que a minha equipe treina. Uma tarefa, por exemplo, como uma audiência, que é o extremo, quase o extremo do processo, sou eu que treino pessoalmente, mas é muito melhor do que eu fazer todos os dias audiências, por exemplo. Esse conteúdo foi legal para você? Então seja legal com o conteúdo. Dê um joia, marque como gostei, faz um comentário, envia para um colega. Assim você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas e aí nós conseguimos criar cada vez mais e melhores conteúdos para você. Eu conto com a sua ajuda, combinado? Um grande abraço e até a próxima!